A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo. Amém? Curte e compartilhe este vídeo. Amém? Se inscreva no meu canal. Ombreiro Edson, servo de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus possa visitar a sua vida, possa tocar sobre você com o Espírito Santo, com a graça, com a sua misericórdia. Que o Senhor Jesus te visite através desse vídeo, possa abençoar a sua vida, a sua família. Que o Senhor Jesus venha restituir tudo aquilo que você perdeu. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor Jesus, sabemos que os sinais a cada dia que passa está se aumentando, né? São muitos sinais que Jesus disse que haveria nos últimos tempos, né? Como as guerras, né? As guerras, o amor de muitos se esfriando, né? E você vê que o tempo que a gente está vivendo, esse ano de 2025, você vê a maldade aumentando no coração de muitos, né? Você vê a falta de amor, a falta de contato que as pessoas estão tendo, né? Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar, né? Você vê que é filho contra pai, pai contra filho. Cada vez mais a iniquidade aumentando, né? A malandragem também aumentando nas pessoas. Você vê como é que está o mundo, né? E Jesus disse que nos últimos tempos, né, as pessoas iam se escandalizar. Quanto escândalo a gente não está vendo, né? Quantas pessoas não estão perdendo a esperança da salvação. O diabo esfriando o coração de muitos, né? E a gente tem que lutar até o fim. Enquanto a gente estiver respirando na terra, enquanto a gente estiver ainda de pé sobre a terra, o propósito de Deus não acabou ainda na minha vida. Eu que sou ombreiro, na minha vida e nem na sua vida. Não acabou o propósito de Deus. Nós temos que levantar a cabeça diante dos problemas, diante da dificuldade. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Porque Jesus, quando ele veio como ser humano, ele passou por luta, ele passou por problema, ele passou por aflição. E ele sabia que se a gente baixar a cabeça, se entristecer, a gente vai estar fazendo a vontade do inimigo. O inimigo, ele vai ter poder para subir, ou seja, para entrar na sua mente. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Jesus, ele passou por aflição na terra, ele passou por luta, mas ele não deixou de fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não negou a vontade do Pai, ao ponto de dizer: Pai, afastai de mim esse cálice. Jesus estava aflito quando recebeu que ia morrer ali, a revelação. Mas ele, pela obediência, pelo amor ao Pai, ele disse: Pai, todavia não foi a minha vontade, mas sim a tua vontade, né? Que assim seja, não passar esse cálice de mim sem que eu beba, né? Então Jesus, ele enfrentou a morte, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele tomou a chave da morte e do inferno. E Deus lhe deu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, né? E Jesus Cristo, ele disse que nos fins dos tempos haveria terremotos por toda parte, né? O amor de muitos ia se esfriar.
Seria pai contra filho, filho contra pai, né? A Bíblia diz que muitos dos familiares vão nos trair nos finais dos tempos. Por isso que a gente tem que só confiar em Jesus. Temos que ser fiel e entregar a nossa fé e confiança somente nele. E eu estive vendo no jornal, muitos já viram também as notícias de terremotos sobre a Tailândia, né? E a China. Eu estive vendo o vídeo para você ver como que é, de surpresa. Jesus disse que viria como ladrão. Os sinais também vão acontecer como ladrão. Você não sabe nem o dia nem a hora que vai acontecer. Eu estive vendo o vídeo das pessoas no prédio, tomando banho de piscina. E o terremoto chega de surpresa e fica balançando o prédio. Balançando o prédio. E a água da piscina caindo fora do prédio. E eu vi ali as pessoas em desespero, se segurando, né? Não tinha nem tempo para clamar, nem para orar a Deus. É por isso que a gente tem que ser prudente. É por isso que a gente tem que ser vigilante. A gente temos que estar sendo fiel ao Senhor. Porque Jesus, ele disse que vai ter um improviso. Ele disse que vai vir por improviso através da vida de alguns. Assim como esse prédio que caiu na Tailândia. 100 e poucas pessoas morreram, né? Nesse prédio. Ali tinha cristãos ali no meio também. Aqueles que morreram com Jesus, nessa hora, eles vão estar no seio de Abraão, no paraíso, né? Mas aqueles que morreram sem a salvação, está na onde nessa hora? Nessa hora, está no inferno. Porque não foram vigilantes, não entregaram a sua vida a Jesus, não se converteram, não foi batizado, não morreu por amor a Jesus, porque Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Ou seja, você tem que morrer para você receber a sua salvação por amor a Jesus, pregando o evangelho como crente fiel, assim como ele morreu na cruz, né? Fazendo o que? A vontade do Pai, pregando o evangelho, a salvação, né? Então nós também temos que morrer dessa forma, da mesma forma que Jesus morreu, sendo obediente até a morte de cruz. Eu garanto, irmãos, que ali teve pessoas, cristãos que morreu nesse momento, está contemplando a sua fé, o privilégio de estar no seio de Abraão, né? Ali acabou o propósito para aquelas pessoas. Teve muitos crentes ali que morreu, foi para o céu, fiéis, né? O justo, que guardaram a sua aliança, os seus mandamentos, que estavam em oração e obediência a Deus. É por isso que é bom ser fiel nesses momentos, porque se morreu com Jesus, tem a vida eterna. Jesus disse em João 6, diz assim, aqueles que creem em minha palavra e em mim, primeiramente você tem que dar obediência à palavra. Depois em Jesus, ele disse, aqueles que creem em minha palavra e em mim, será salvo, né? Ainda que esteja morto, viverá. Ali teve crentes que morreu ali, está contemplando neste momento, né? A sua fé, o esforço de ter servido a Jesus, de ser fiel a Ele. É nesse momento. A gente não sabe nem o dia e a hora que a gente vai ser pego de surpresa. Que o Senhor Jesus, Ele vai querer acolher eu e a você. É por isso que nós temos que dar o nosso melhor. É por isso que nós temos que servir ao Senhor Jesus como fosse o nosso único dia. Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos de passagem. Aqueles que entregou a vida para Cristo,
a sua vida não é sua mais. A sua vida pertence a Jesus. Uma hora o seu dono, ele vai querer te buscar, viu? Uma hora o seu noivo vai te chamar para você subir para o céu. Uma hora vai chegar. Uma hora vai encerrar o teu propósito aqui na terra. E você precisa estar fiel. Você precisa estar firmado sob a rocha que é Jesus. Sob a palavra. Jesus disse: aqueles que edificaram a sua casa na areia, vem a chuva, vem a tempestade e cai, mas aqueles que estão edificados na palavra dele, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, continua de pé a casa, viu? A sua casa tem que estar edificada na palavra, você tem que estar edificado em Jesus, na rocha. Esse é o privilégio. Escute o que Deus está me dizendo nesta madrugada, neste momento já é quase 2 horas da manhã. E o Senhor colocou no meu coração para me pregar essa palavra. Aleluia. Muitos vão ser pegos de surpresa nesse ano de 2025. O Senhor, Ele está trabalhando. Muitos propósitos, muitas pessoas fiéis, o Senhor vai poupar. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 21, que o Senhor vai poupar os dignos, aqueles que estão em oração, aqueles que estão sendo fiéis. Ou seja, Ele vai acolher essas pessoas para não passar pela tribulação que está por vir na terra. Porque quando há terremoto assim, é dores de parto. Foi o que os profetas pregaram, dizendo que nos últimos tempos a terra ia sofrer dores de partos. Ou seja, sinais. A ira de Deus vai cair sobre a terra. Deus está chacoalhando a terra para as pessoas se acordar, mas as pessoas estão dormindo. E a Bíblia diz assim: desperta tu que dormes dentre os mortos. E quanto à vida, a esperança para você buscar Jesus, se arrepender dos seus pecados, das suas práticas, servir a Ele com amor, como tem que ser servido. Você veja que em Apocalipse Jesus pregou muito: volte a ter o primeiro amor. Volte a ter o primeiro amor. Irmãos, quando o crente não chora, é sinal que não está no primeiro amor ainda, na presença dEle. Estou falando chorar verdadeiramente na presença dEle. Quando você não está orando e não está chorando, sinal que a coisa está feia. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Paulo disse assim: chorando que são inimigos da cruz. Não é isso não. Paulo disse assim: chorar em murmurações, viu? Não é chorar por amor. É tão bom chorar no colo de Deus, no colo de Jesus. Irmãos, teve uma madrugada que eu disse: meu Deus, dobrei o meu joelho e disse: Senhor, nessa madrugada eu só quero chorar. Me deixa eu chorar um pouco, Jesus, em teus pés. Me deixa eu chorar um pouco, meu Deus. Eu passei a madrugada todinha chorando. Mas não era um choro de tristeza. É um choro espiritual. É um choro de alegria. Sabe? Muitas das vezes a gente quer ser forte, mas a gente somos fracos. A gente somos pequenos. A gente tenta ser forte o tempo todo. Mas Deus sabe que a gente somos falhos, somos fracos. E precisamos da misericórdia dEle todos os dias. Ele sabe disso. E eu falei: Senhor, quero apenas chorar em teus pés. E passei a madrugada. E
Eu desabafei com o Senhor aquilo que estava preso ao meu coração. Foi uma lavagem no meu coração. Foi um alívio. Sabe? No outro dia, quando eu acordei, parecia que eu estava voando. Andando voando na terra. Tão leve que eu estava. Foi tipo um desabafo. E muitas das vezes a gente dobra o joelho, a gente ora. E esquece que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você necessita. E aí, tem uns salmos que diz, irmãos, que o nosso choro é como uma oração para Deus. O salmista Davi, ele escreveu esses salmos. Que o nosso choro é como uma oração a Deus. E eu lembro que eu chorei, eu disse, meu Deus, eu não vou orar nessa madrugada. As minhas lágrimas são a minha oração nessa madrugada. E eu só chorei. Irmãos, não foi o dia que eu dormi mais em paz na minha vida. Não foi o dia que eu orei 2 horas, 3 horas, 5 horas, não foi. O dia que eu jejuei 21 dias, não foi. Foi esse dia que eu disse, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que cuida de mim. Jesus, eu tenho um Senhor que é o meu Salvador, o meu amigo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me protege. E eu não preciso me preocupar com nada. Eu entreguei na mão do Senhor toda a minha ansiedade, todos os meus problemas. E descansei em sua presença e passei a confiar no Senhor. E me entreguei, sabe? Senti uma paz tão grande, uma alegria. É tão maravilhoso, irmãos, irmãs, quando a gente é verdadeiro ao Senhor, é fiel. Porque muitos, quando estão na igreja e ouvem a palavra de Deus, e às vezes que se incomoda com ela, é porque às vezes está em pecado. Mas aqueles que estão vivendo fielmente a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, sente alegria. Porque a Bíblia diz que o Senhor castiga todos aqueles que Ele ama. E a palavra do Senhor é para nos corrigir. A palavra do Senhor tem que estar dentro de nós para a gente andar em novidade de vida, em santidade. Né? Eu vou ler aqui um pequeno versículo na Bíblia, que diz em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, que diz aqui, dizendo, versículo 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu, né? Para você ver que esses dias um meteoro caiu, né? Para você ver, o céu está mostrando o sinal. Terremotos. Jesus disse aqui que vai haver em vários lugares terremotos. Esse é os sinais. Cada vez que eu vejo os sinais de Deus, eu vejo a volta do Senhor. Jesus está próximo. Jesus, Ele está falando conosco. Jesus, Ele está voltando. Né? Você não pode perder a esperança de esperar no Senhor. Porque aqueles que esperaram com fé vai ser recompensado. Você vai contemplar o Rei da Glória no céu. A Bíblia diz, guarda a tua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Não perca. Porque a Bíblia diz que nós vamos chegar diante do Senhor. E você vai apresentar o teu dom, porque a fé é um dom de Deus. Deus te deu um dom. Qual é o teu dom? É pregar? É expulsar demônio? É profetizar? Qual é o teu dom? Você tem um dom que Deus te deu. Assim como a parábola dos talentos. Ó Senhor, aqui estão meus 2 talentos. Eu segui mais 2. Aqui estão os talentos. Você vai chegar diante de Jesus. E você vai prestar conta pelos dons e pelos talentos que Ele te deu. Né? Então, permaneça fiel e firme.
Não perca a esperança. Não deixe o amor e a esperança no seu coração, o diabo esfriar ela. Seja fervoroso, de amor por Jesus. Assim como Jesus, ele te ama, e a Bíblia diz que Deus, ele vai abreviar os tempos por amor dos escolhidos, porque até mesmo os escolhidos, né? Se Deus não abreviasse os tempos, o relógio da terra, pode ver que a hora está passando rápido. A Bíblia diz que até mesmo os escolhidos ia abandonar a fé, ia ser enganado, né, pelos falsos profetas que vão se levantar na terra. Tem muitos falsos profetas. É por isso que a gente temos que buscar o discernimento de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo, igreja, que vai haver muito terremoto. Eu vejo esse terremoto na Tailândia, na China. Eu vejo a volta do Senhor Jesus. Eu vejo a volta do Senhor Jesus. Jesus está falando através da natureza, através da sua palavra. E o povo está dormindo. Irmãos, ore, permaneça em oração. Assim como o Daniel orava 3 vezes, orando fielmente ao Senhor. A Bíblia diz que a oração de Daniel fez até que um anjo descesse até a ele. Dizer, olha Daniel, as tuas orações foram atendidas, ao ponto de um anjo descer e falar com ele. Eu imagino que as orações que Daniel conversava com Deus, não era oração pedindo dinheiro, não era oração pedindo carro, não era oração pedindo bens materiais, mas uma oração de propósito, uma oração de fazer a vontade de Deus aqui na terra, de cumprir o seu chamado como servo de Deus. Essa é a oração. E muitos abrem a boca para Deus, às vezes somente pedindo as coisas. Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita. Como eu nessa madrugada, eu apenas falei, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Me deixa eu chorar no teu colo. Me deixa eu chorar, Jesus, no teu colo. E eu levantei 3 horas da manhã e chorei a madrugada todinha. Quase que eu não conseguia parar de chorar. E eu não sei de onde vinha tanta lágrima. Porque a presença de Jesus nos faz chorar. Mas é um choro de alegria. A Bíblia diz que João, quando viu, ele caiu como morto, nos seus pés chorando. Porque a presença de Jesus nos faz chorar. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade é Ele. O diabo, ele põe angústia, põe tristeza na sua vida, no coração. E faz você chorar de angústia e de mágoas e de raiva. Mas o choro de Jesus é diferente, é espiritual. É um choro de alegria. É um choro de felicidade. E eu quero estar no céu, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, que o Senhor enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. Ele não vê a hora de estar com você no céu. É por isso que você não tem que abandonar a Ele. Não tem que perder a esperança da sua salvação. Nunca perca a esperança. Eu vejo esses terremotos acontecendo, esses sinais de Deus, que Deus está mostrando para as pessoas. A Bíblia diz, olha, aqueles que estão de pé, ore e cuide para que não caia. Você vendo esses sinais aqui, você tem que estar de pé e dizer, meu Deus, o Senhor Jesus está voltando mesmo. A palavra do Senhor está se cumprindo. Ele disse aqui, em Lucas capítulo 1, versículo 33, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. As palavras do Senhor não vão de passar. Aleluia, Jesus. E os terremotos acontecendo assim na China, na Tailândia, eu vejo, sabe o quê?
Eu vejo Jesus voltando, como esse prédio que caiu é a oportunidade. Ele canta, arabaxai, de canta, labai. A oportunidade de muitos está se acabando. Deus manda dizer para a igreja: desperta. A oportunidade de Deus está se acabando, viu? A cada ano que passa, o negócio vai ficar estreito na terra. A cada ano que passa, a terra vai sofrer mais dores de parto. A Bíblia diz que vai ser princípios de dores. Como esse prédio que caiu ali, chegou de surpresa, quantas pessoas não morreu ali? Soterradas. Acabou a chance, né? Aí a Bíblia diz aqui, no versículo 34, Lucas capítulo 1, versículo 34. Olhai por vós mesmos, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós um improviso naquele dia. Vai ter um improviso. Como esse prédio que caiu ali. Quantos crentes não morreu ali fiel? Teve um improviso. Morreram ali soterrados. Porém, eles não vão contemplar a ira vindoura do Senhor que está por vir. Popô, teve um improviso. O Senhor disse: vem, você é meu. Tem um improviso. Muitos morreram ali sem a salvação. Mas eu creio pela fé em Jesus Cristo que teve muitas pessoas ali que foi salva. E vai contemplar o seio de Abraão, ou o paraíso, ou o primeiro, o segundo, o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo orou e viu. Eu sei que para um lugar tem preparado, para o crente fiel ao Senhor Jesus. Ele disse aqui, versículo 36, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Um laço, vai vir como um laço. A gente não sabe nem o dia nem a hora. É por isso que nós temos que estar preparados, dando o nosso melhor. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo. Tá vendo? É em todo tempo você tem que estar vigiando. É em todo tempo que você tem que estar vigilante. Orando para que sejais a vida por digno. Tá vendo? Foi o que eu estava pregando, dizendo aqui. De evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Você tem que estar em oração, sendo fiel. Você tem que estar vigilante, fiel, para que o Senhor ache você digno e possa poupar a sua vida da ira que está por vir vindoura, que vai cair sobre a terra. E a Bíblia também diz, aleluia, Jesus. Para você ver, a Bíblia diz assim, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que seja digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar de pé diante do Filho do Homem. Será que você está preparado para estar de pé diante do Filho do Homem? Será que você está preparado mesmo? Será que você está dando o seu melhor? Será que você está orando como tem que ser orado? Será que você está se humilhando na presença dele? Será que você está indo para a igreja pregar como tem que ser pregado, com alegria, com amor? Será que você está indo para a igreja servindo ao Senhor Jesus com amor e com alegria para ser digno de estar na presença dele? Será? Essa é a pergunta nessa madrugada. E aqui também em Mateus 24,
versículo 48. Porém, se aquele mau servo dizer consigo, o meu senhor tarde em virá. Tá vendo? Olha o que Jesus deixou aqui. Em Mateus capítulo 24, no versículo 48. Porém, se aquele mau servo dizer consigo, o meu senhor tarda em virá. Versículo 49. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Tá vendo? Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Vai ser de surpresa. Versículo 51. E separá-lo lá e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Igreja, o Senhor Jesus, ele deixa essa palavra aqui, dizendo para aquela pessoa, mau servo. Ele está dizendo aqui sobre servo, né? Ou seja, servo é pessoas de dentro da casa, de dentro da igreja, que vai abandonar a fé. Se Jesus deixou essa palavra é porque vai haver muitos que vai abandonar sua fé. E vai começar a espancar, o Senhor Jesus não vai voltar não. Esse negócio de crente, não, vou é pro mundo. Oxa, o tempo que está passando aí, ó, quantos anos já passou, Jesus não voltou? Vai se escandalizar. Ele disse aqui, ó, porém, se aquele mau servo dizer consigo, o meu Senhor tarda em virá, ou seja, vai se escandalizar em Jesus. E começar a espancar o seu conservo, ou seja, vai tentar esfriar a fé dos irmãos na igreja. Ó, Jesus não vai voltar não. Ao tempo. Mas olha os sinais aí de terremoto. Presta atenção nos sinais. A Bíblia diz assim para a gente estar alerta. Nos sinais dos profetas. Nas pregações do profeta. Que os sinais que os profetas pregou nas visões. Que aconteceu sobre a terra. Está se acontecendo. Então, você não tem que olhar para as pessoas. Olha para os sinais. Olha para os sinais da volta do Senhor Jesus que está próxima. Ele diz assim, aí começar a espancar os seus servos e a comer e a beber com os bêbados. Versículo 50, virá o Senhor, quem? Jesus. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera. Vai ser de surpresa. Vai escandalizar o nome de Jesus. Vai escandalizar os crentes, tentar desviar eles. Muitas pessoas. Ele diz assim, ó, e virá o Senhor daquele dia num servo em dia que não espera e a hora em que ele não sabe. Versículo 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá vendo? Que vai ser de surpresa. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, o meu Senhor. O Senhor vai vir de surpresa. Virá o Senhor, ou seja, Jesus. Ele vai vir sobre essa pessoa. Ele está falando servo. Então, servo é crente, viu? É pessoa da casa. Jesus vai vir de surpresa. Viu? E aqui ele está dizendo que vai lançar a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai ser não, no inferno. Vai ser no inferno. Então, igreja, nós temos que estar fiel ao Senhor. Esses sinais estão se acontecendo aí, né? A vez não é no Brasil, mas Jesus disse, haverá em todos os lugares. Haverá em todos os lugares. Em vários lugares. Você não sabe. É por isso que eu e você temos que estar preparados. E nunca perca a esperança. Assim como o Senhor disse aqui do mau servo, que vai se escandalizar, o meu Senhor tarda em virá, e vai abandonar a fé, e vai também querer perverter a fé dos irmãos. Mas Jesus disse aqui, ó, e separá-lo-á
e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse servo que abandonar o Senhor Jesus, escandalizar o nome dele, vai sofrer, porque Jesus vai vir de surpresa. Esse servo vai ser lançado no inferno. E a Bíblia está dizendo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então temos que tomar cuidado. Não brinque com Deus. Não brinque com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. A todo momento, Jesus está com os braços abertos para te acolher, para salvar. E o Espírito Santo de Deus intercedendo pela vida de todos, né? Mas infelizmente aqueles que escandalizam, o Senhor não vai ter como poupar, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que esse mau servo vai querer perverter a fé de muitos. É por isso que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não percais a esperança. Não se entristeçai com aqueles que perderam a sua esperança. Ou seja, não perca a esperança, nunca. Você que está de pé na presença de Jesus, não perca a esperança. Não perca. Levanta a cabeça. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, que é o Senhor Jesus. Maior é o teu Salvador, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Maior é Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. E todos ficam alerta. Esses são sinais, né? Que o Senhor Jesus está mostrando. Para a gente se despertar. Estar prudente. Estar vigilante em oração. Orando, se humilhando nos pés de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pelos Teus sinais que está se acontecendo. Que o Senhor tenha de misericórdia, meu Deus, daquele povo ali, meu Pai, na Tailândia, na China. Sustenta, Pai, os justos que ali estão. Converte os corações, ó Deus. Eu sei que teve muito ímpio que morreu ali, mas também tem justo que morreu ali. Eu creio, Senhor, que está contemplando, meu Pai, a salvação. Senhor, ajuda o teu povo, ó Pai. Visita este meu irmão, esta minha irmã. Pega essa pessoa pelas tuas mãos. Sustenta com teu braço forte, ó Pai. Liberta esta pessoa de todo mal. Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, visita os pastores, visita os ombreiros, ombreiras. Visita, meu Pai, as missionárias, ó Pai. Sustenta, Senhor, meu Pai, os teus servos. Pega cada um pela tua mão, Senhor, e não solta. Sustenta, Jesus, até o dia da tua grande volta, meu Pai. Oh, Senhor, eu te peço, ó Deus, tem de misericórdia, tem de compaixão. Visita, ó Pai, aqueles que estão na clínica de recuperação, ó Deus, que saiu da droga, Senhor, te aceitou, Jesus. Está vivendo, ó Pai, a obediência à tua palavra, aos teus mandamentos, está no primeiro amor. Visita, meu Pai, aqueles, Senhor, meu Pai, que estão, Senhor, meu Pai, fraco na fé. Dá forças, ó Deus, para aqueles que estão fracos e abatidos. Sustenta, meu Pai, o teu povo. Sustenta, meu Deus. Sustenta, Senhor, porque é só a tua misericórdia, meu Pai, em nossa vida, Senhor. Ah, se não fosse a tua misericórdia, ó Eterna, em nossa vida nessa terra, meu Pai. Sustenta esse meu irmão, esta minha irmã que está vendo este vídeo, ó Pai. Que teu Espírito Santo visite ele através desta oração. Continue consolando o coração, Pai, desta pessoa. O Espírito Santo de Deus visita fervorendo o coração dela de amor pelo Senhor Jesus. Pai, dá forças, ó Deus, para o teu povo. Esta pessoa que precisa da cura, visita, Jesus, agora. Envia o anjo tocando nesta pessoa, meu Pai. Envia o anjo da cura. O anjo, meu Pai, da cirurgia. Toca nesta pessoa, anjo do Senhor. Cura esta pessoa do câncer, da lepra, do caroço. Começa a tocar nesta pessoa através desta oração. Eu creio no milagre. Eu creio na oração do justo
que estremece os céus e a terra e os montes, ó Pai. Eu creio, meu Pai, que esta pessoa que está vendo este vídeo, meu Pai, esta oração pode ser curada agora, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, visita esta pessoa, cura ela, Senhor, não importa a enfermidade, a doença. Visita, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, essa pessoa que está no hospital, meu Pai, vendo esta oração, cura ela, Pai. Abraça ela, Jesus, eu te peço, ó Deus. Cura ela, Senhor, e acaba com essa dor, acaba com essa enfermidade, acaba com essa luta, meu Deus, desta pessoa, cura ela, para que essa pessoa venha te abraçar e venha sorrir de alegria na tua presença e contemplar a tua formosura, o teu gozo, meu Pai, nessa terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, meu Pai, os casamentos, sustenta este casamento, repreende a briga, a contenda. Pai, liberta essa família, Senhor, meu Pai, aonde, meu Pai, a morte, Senhor, destruição, repreende, meu Pai, as maldições, meu Pai, da idolatria, quebra as maldições de todo mal, no meio dessa família, meu Deus, se levanta, Jesus, com os teus anjos, ó Pai, libertando esta família, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberta essa vizinhança, liberta este povo, ó Pai, salva, Senhor Jesus, com teu poder, que teu Espírito Santo convença, Pai, o coração desta pessoa, a mente, meu Pai, visita, Senhor, meu Pai, em particular nesta pessoa, toca sobre ela, para que ela venha ser liberta, meu Pai, para que ela venha sentir o teu toque, a tua presença. Meu Deus, continua derramando o teu Espírito, alertando, ó Deus, os teus servos e as tuas servas, meu Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. E quando o meu canal crescer mais aí, que tem que ter uma base de inscrito aí, eu vou estar orando por libertação, por cura, né? Eu creio que Deus, ele vai se manifestar a sua glória, o seu poder. E quem crê vai ver a glória de Deus. Amém? Quem crê vai ver a glória de Deus neste canal. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e sustente, você nunca perca a esperança em Jesus. Nunca perca o seu primeiro amor. A Bíblia diz em Salmos 24 que aquele que subirá ao Monte Santo do Senhor tem que estar com as mãos limpas, com o coração puro. Aquele que não anda, né, jurando enganosamente, mas aqueles que andam fielmente esperando o seu eterno, o Senhor dos Exércitos, o príncipe da luz, o príncipe da paz. Ele vem, Maranata, outra vez, Senhor Jesus, ele vem. Não perca a esperança. Abre os seus olhos e veja esses sinais, né? A palavra do Senhor Jesus está sendo cumprida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.